Eu tive aqui da última vez, e não vou me furtar novamente, a solicitar à imprensa, e eu queria aqui dar um particular, agradecer principalmente à TV Record, à TV Bandeirantes e à TV Rede TV, que diferente de uma emissora que eu até em contato com uma jornalista que infelizmente hoje não está presente, eu fiz a pergunta por que todo dia nos jornais dessa emissora só divulga o número de mortos e de contaminados. As outras emissoras estão divulgando. Por que eu estou falando isso? Está aí o placar da vida. Se os senhores verem o número de ontem, hoje, agora na hora do almoço, nessa mesma emissora, né, já tem um pouco maior, tá bom, 101.147 contaminados, infectados. Salvos, que já foram curados, 42.991. Em recuperação, quer dizer que estão em vias de serem curados praticamente, fora de risco, 51.131. Meus senhores, isso representa 94.122 pessoas. A pergunta novamente aos senhores da imprensa, por favor, porque eu não sei a resposta, por que não divulgar o número dos curados e em recuperação? Também, divulgar o número de mortos faz parte. Como eu disse da outra vez, a imprensa, particularmente dessa emissora, ela divulga muita imagem de caixão, de cova e de corpo. Tudo bem, é ruim, nós sabemos aqui, nos dói muito. Aproveito para as famílias enlutadas, sabemos da dor que eles estão passando, mas com esses números de recuperados e de salvos, nós temos que dar um pouco de esperança à população. Hoje, para completar como isso é importante no psicológico das pessoas, eu tenho uma matéria aqui do UOL, no site de hoje, está aqui, quem quiser ver, e no do G1, Organização Globo. Pacientes com câncer e cardíaco deixam de buscar atendimento por medo do Covid-19, alertam os médicos. Aumentou muito o número de casos de pessoas que estão morrendo em infartos, comparação com 2019. Por que isso, meus senhores? Aqui também, ó, tratamento de câncer. As pessoas estão deixando de fazer quimioterapia por causa do clima de terror que foi instalado. Repito, tem que ser divulgado. A imprensa é um pilar fundamental da democracia e está sendo divulgado pelas outras emissoras. Mortos, 7 mil e poucos, né? Infectados, 101 mil e poucos. Ninguém está dizendo para não divulgar. Fui muito criticado da outra vez que eu falei isso aqui, não estou preocupado com críticas. Eu tenho uma responsabilidade, como o nosso presidente Bolsonaro fala, é com a população brasileira. Então, uma pessoa que está em tratamento, quimioterapia, ou então está com algum problema bem grave, ele, com esse clima que foi instalado, ele não sai de casa. E as pessoas estão morrendo por outros motivos. E aqui, mais uma vez, agradeço de público o trabalho sério da TV Record, TV Band e Rede TV, que estão noticiando, sim, tragicamente o número elevado de mortes, mas também as outras notícias com relação a curados, recuperados, distribuição de material. Senhores, essa é uma crise mundial. O Brasil está com números proporcionais melhor que muitos outros países. E não adianta ficar colocando com os posicionamentos, porque nós temos os números que são acompanhados aqui pelo COP. É o que eu tenho e peço a Deus realmente que conforte a família das pessoas que perderam seus entes queridos. Muito obrigado. Considerando os números e o apelo do governo para que as pessoas não entrem em pânico, para que a população não se preocupe com o número de mortes, como que o governo pretende fazer com que esse recado chegue às pessoas sem tirar o destaque para os números, que é o fato de todos os dias ter a divulgação da quantidade de mortos, enfim? Não, olha só, o que o ministro, eu vou até depois você complementa, por favor, Ramos. O que o ministro Ramos falou aqui, nós não queremos que se omita nada, entendeu? Nós temos que divulgar os números de mortos, as pessoas têm que tomar os cuidados conforme está sendo estipulado pelo protocolo do Ministério da Saúde. Agora, o que não se pode ter é só mostrar um lado. Eu acho que a imprensa ela tenta exatamente mostrar os dois lados para que as pessoas possam tomar a sua decisão, né? Mostrar também que existe o outro lado, porque nós estamos tendo problemas na saúde, exatamente pelo pavor que foi implantado de pessoas que necessitam de tratamento e não têm procurado
o auxílio, como diz o tratamento de câncer, um a outro estão sentindo algum tipo de dor, dor no coração, etc, etc, e não estão evitando sair porque estão com medo de procurar socorro, né? O que nós queremos mostrar é que existe um placar da vida também, tá? O pessoal está pegando doença, também está se recuperando. São aquelas estatísticas que o ministro da Saúde mostra, que tantos recuperados, tantos por cento vão ficar, vão ter a doença e não vão apresentar sintoma, outros terão sintomas leves, desses que vão pegar a doença, tantos irão para o hospital. Existem essas estatísticas que eu não vou me arriscar a dar um número aqui por não me enganar, mas o que nós solicitamos é que a imprensa mostre os dois lados para que a população não fique também apavorada, né, Ramos, por favor. Eu queria completar, o ministro Braga Neto foi muito feliz, e isso foi fruto das críticas da minha última colocação aqui. Ninguém aqui quer esconder o que está acontecendo, negativo, essa não é a ideia, mas está sendo potencializado. Teve um articulista que eu respeito, disse que o general Ramos só quer elogios, de forma alguma. Nós queremos que sejam divulgados as informações corretas, a necessidade, se for, agora está sendo divulgado o uso de máscaras, como no Rio de Janeiro, aqui em Brasília parece que já está sendo determinado, os procedimentos que se devem tomar e tudo mais. Um trabalho que vem sendo feito corretamente pela grande imprensa. Eu sempre procuro falar com algum outro repórter que a gente, pela função, é obrigado. Eu tenho na minha vida, já o Braga Neto também, seja no Haiti, durante a Copa do Mundo, a Olimpíada, eu sempre lidei com a imprensa nacional e internacional. E me causa um pouco de espécie, assim, um certo... Fico numa situação desconfortável ao ver claramente que existe uma parcialidade na divulgação, porque não ajuda a população. Tem que dizer para a população que é uma doença grave, como tem sido divulgado, que os cuidados A, B, C, D têm que ser tomados e que o que tem que ser feito para se proteger. Isso é fundamental e grande parte da imprensa vem sendo divulgada. Agradeço a pergunta. O que tem que ser passado é o máximo de informações para que o cidadão tenha a tranquilidade de dizer, poxa, eu não vou interromper o meu tratamento de quimioterapia, eu vou pegar num carro com uma pessoa, eu vou atrás, eu coloco uma máscara, eu levo álcool gel, estamos usando o álcool gel, são procedimentos que estão sendo divulgados de maneira correta. Agora, reforço, essas imagens estão divulgadas, podem continuar, ninguém quer esconder nada. Divulguem aqui também esses números. Os senhores podem hoje acessar esse jornal, os senhores vão ver o que eu estou falando, porque eles também não mudam a posição. Número de mortos, infectados e os curados. A resposta que eu gostaria de umas pessoas dessa emissora, por que não divulgar? Qual é o mal que vai fazer dizer as pessoas que foram curadas ou estão praticamente recuperadas e salvas? Não tem a resposta para isso, porque isso dará à população que assiste a tranquilidade que isso não é o apocalipse, não é o fim do mundo. É uma doença, novamente, que afetou o mundo todo. O pessoal acompanhou as notícias da Espanha, né, Braga Neto, usando patinação e tal, foi divulgado, já estão abrindo, já estão tomando procedimentos de liberar lentamente. É uma prova que nós vamos chegar lá, tomando todos os cuidados. Então, eu concito a boa imprensa, a todos que trabalham, os senhores sabem o papel fundamental que os senhores têm, nós sabemos disso por experiências passadas. É importante ser imparcial na divulgação das notícias. Última pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Gostaria de destacar que esse é um repórter que eu respeito. Às vezes que eu tive contato com o senhor Fábio, ele foi bastante correto e justo. Ministro, eu queria saber, o nome do senhor, ministro Ramos, foi aí aventado nos últimos dias, como sendo possivelmente indicado pelo presidente Bolsonaro para o comando do Exército. Eu gostaria de saber se existe de fato essa possibilidade e também de saber como é que o senhor avalia, como é que o senhor general Braga Neto avalia uma nota publicada há pouco pelo ministro da Defesa,
condenando aí as agressões sofridas pelos jornalistas na manifestação. Eu vou responder a primeira pergunta, a segunda eu vou deixar o Braga Neto. Não sei se eu não combinei, mas por isso que eu lhe respeito, eu agradeço a oportunidade de público que você me dá de responder. Eu já falei com o Jair Pujol, emiti uma mensagem minha de cunho pessoal, solicitei que fosse incluída no grupo reservado do Alto Comando do Exército. Essa notícia ao final da tarde ontem me causou bastante constrangimento, eu não vou dizer revolta, mas indignação. Entrei em contato com o repórter Igor Glasgow da Folha, ele foi muito correto, ele disse que tinha tentado falar comigo, infelizmente não conseguiu para confirmar, e ele foi correto porque eu disse que essa notícia que fontes tinham passado para ele era improcedente, ela não existe. Nós militares cultuamos valores muito sagrados para nós, que são a antiguidade, o merecimento, a maneira correta. A designação de um comandante do Exército não é, acho que não foi a intenção da matéria de comparar com alguma outra nomeação. Existem critérios que são honrados por todos nós, de antiguidade. Eu sou o 6º oficial general do Exército na ativa, apesar de estar ministro. Então não teria como eu ser designado. O presidente, outra coisa que eu queria destacar, a incorreção. O presidente Bolsonaro nem em pensamento tratou isso comigo, tampouco o ministro da Defesa. Me causou uma surpresa desagradável. Ontem mesmo eu tive vários contatos com companheiros e decidi emitir uma nota, que aliás já vazou, porque uma repórter me perguntou se o que estava circulando era a minha mensagem. Eu disse que era, onde eu deixo claramente que é uma hipótese absurda, ela não existe. E eu agradeço ao senhor a oportunidade. Nós temos valores sagrados que cultuamos desde o dia que entramos no Exército Brasileiro. Já o Braga Neto é mais antigo, eu entrei em 73. E esses valores eles são sagrados para nós. Então não existe essa ideia de eu estar próximo ao presidente. Até digo de claro, com que liderança eu chegaria para comandar o Exército, ultrapassando os 5 mais antigos, né, com uma indicação, entre aspas, política. E o presidente tem que ser dito a verdade. Em nenhum momento, tratou, pensou, falou isso aí com qualquer que seja. Hoje eu conversei com ele, ele se mostrou tão surpreso quanto eu. Mas agradeço a oportunidade, passo a palavra para o João Braga Neto. A minha resposta é muito simples, né? A liberdade de expressão é requisito fundamental, né? E a liberdade de imprensa ela é prezada como um todo. O que nós pedimos é exatamente que mostrem todos os lados. Então, qualquer tipo de agressão a jornalistas, da opinião, isso é uma opinião minha, opinião do governo, de uma maneira geral. Tá? Opinião do governo. Ela tem que ser apurada e ela não é inadmissível. A gente não admite agressão à imprensa. Tá? Então, aquela nota que você falou do Ministério da Defesa é exatamente a posição também do presidente. O presidente hoje de manhã se mostrou bastante aborrecido com esse fato que houve lá. É o que ele fala, ele não controla esse pessoal todo. Tá? E isso aí tem que ser apurado minuciosamente.